Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Seixas e hoje eu vou entrevistar o Gabriel Carneiro, mais uma pessoa que eu vou entrevistar aqui no canal. Já entrevistei outras pessoas. O principal para entrevistar alguém aqui é gostar de futebol e o Gabriel é mais uma dessas pessoas. E para começar, como eu tenho feito, eu passo a bola para o entrevistado e ele se apresenta, fala da carreira dele e de onde vem a paixão dele por futebol. Bom, obrigado, Rodrigo, pelo convite. Muito legal estar aqui. Geralmente, ao longo da minha vida, eu estou do outro lado, né? Estou fazendo as perguntas e tal. Mas é legal também participar, dividir um pouquinho. Meu nome é Gabriel Carneiro, eu estou com 31 anos. Eu sou jornalista esportivo, trabalho também como produtor audiovisual, como roteirista e outras funções que eu fiz ao longo da vida que a gente pode falar depois. Mas sempre trabalhei na cobertura esportiva mesmo, sempre com futebol. Assim, fiz algumas matérias ao longo da vida sobre outros assuntos, mas o grosso da minha produção profissional mesmo sempre foi o futebol. E trabalhei na Gazeta Esportiva, trabalhei no Lance, trabalhei no UOL, trabalhei no Super Esportes na Trivela. Tenho feito alguns projetos para outros lugares agora. Recentemente fiz uma série para a Federação Paulista de Futebol. Enfim, é uma trajetória já de 12 para 13 anos, sempre trabalhando com jornalismo esportivo, sempre trabalhando com futebol. E a paixão pelo futebol surgiu criança mesmo, surge como a paixão por um time de futebol, como qualquer um, como é normal, e por um ídolo, por uma equipe, por uma época de referência, assim. Comecei a gostar mesmo de futebol lá para 2000, finalzinho de 2000, 2001, que não era uma época muito gloriosa para o time que eu torço, mas que depois acabou virando. Aí, em 2002, me encantei muito com a seleção brasileira na Copa do Mundo do Japão e da Coreia do Sul, porque era uma coisa meio de rebeldia que tinha naquela época, de você ficar acordado até de madrugada, de não ter aula, ou de você chegar atrasado na aula para falar o pai de quem deixou ficar acordado até de madrugada para ver os jogos e tal. E aquilo ali me fez ficar bastante encantado pelo futebol. E desde então eu não larguei mais, acompanhando meu time, acompanhando a seleção. Aí depois surgiu um interesse profissional por isso, e eu fui procurar saber como que fazia para trabalhar com isso. Posso até contar essa história depois, que ela é legal, assim. E aí, é mais ou menos por isso. E aí depois você acaba perdendo um pouco a paixão pelo clube, ela vai e volta, né? Acho que isso é natural para quem trabalha com isso. Mas assim, o profissionalismo em primeiro lugar, e é mais ou menos isso que eu posso dizer para começar o nosso papo. Eu vi que você já trabalhou dentro do jornalismo em diversas áreas, né? Como produtor, roteirista, comentarista, repórter, editor. Qual delas você acabou se encontrando mais? Qual você gosta mais de fazer? E hoje o jornalista ele tem que, de certa forma, acabar tendo que saber fazer um pouco de cada uma delas para poder fazer parte do meio? Olha, é difícil responder assim qual que eu gostei mais. Assim, foram 12 anos de reportagem, né? Então, assim, as outras coisas que eu fiz ou foi depois disso ou foi durante, né? Mas a maior parte da minha carreira foi com reportagem mesmo, é uma coisa que eu sempre gostei muito, principalmente no UOL, que eu trabalhei com reportagem especial. Então eu tinha uma possibilidade maior de tempo de produção, de investimento em reportagem, em coisas mais robustas, assim. Eu consegui fazer muitas coisas legais e gostei muito de ser repórter, mas eu já estava num momento da minha carreira assim. Eu participei da cobertura da seleção brasileira masculina na Copa do Mundo do Catar, no fim de 2022. E aí eu considerei que essa etapa assim estava mais ou menos concluída, assim, como repórter de site, sabe? Eu considerei naquela época que eu já tinha cumprido o que precisava cumprir, que eu precisava de um desafio novo. E aí eu fui em março trabalhar como editor de conteúdo, que é que é escrevendo bem menos e muito mais você coordenando as atividades da equipe, você mapeando assuntos, você definindo abordagens, estruturando matéria, estruturando reportagem. E eu gostei disso mais do que eu achei que fosse gostar, assim. Foi um período curto, foram 6 meses só, mas eu acabei gostando bastante. Eu me senti identificado com aquilo, com a coisa também de trabalhar junto com uma equipe, de ser alguém que as pessoas vão escutar para poder construir, para poder fazer o seu trabalho. Eu achei isso muito legal.
E, assim, nesse momento da minha carreira, eu tô observando, assim, eu acho que eu não quero voltar a fazer o que eu fazia antes desse período todo, mas eu ainda tô vendo, tô manejando, assim, o que é a coisa que eu desejo fazer daqui para frente. E totalmente o que você falou, o profissional para trabalhar hoje com jornalismo esportivo, ele tem que ser não só multiplataforma, mas multifacetado, assim, ele tem que ter pelo menos interesse por fazer coisas diferentes, assim. Não adianta você ser só uma pessoa que escreve bem ou que fala bem, que se comunica bem, mas é importante que você tenha o senso de apuração de notícia, é importante que você tenha a capacidade de estruturar o texto ou estruturar o conteúdo em vídeo que você vai fazer. É bom também que você saiba fazer edição de vídeo, se for o caso. Eu acho que isso tem sido cada vez mais importante. Enfim, por mais que o mercado tenha mudado muito nos últimos anos e que algumas pessoas tenham perdido espaço por causa desse horizonte que se abriu, assim, dessa coisa de ter que fazer muitas coisas e às vezes acumular funções também, o que é normal na profissão. Mas eu acho que também surgiu muita oportunidade para a gente crescer, para a gente se diferenciar e até para a gente descobrir coisas diferentes para fazer. Agora eu vou para dois lados, que é... Hoje eu acho que a imprensa, principalmente de futebol, das outras áreas também, trabalha menos com matérias especiais como você fazia. Eu acho que às vezes falta gente, às vezes falta dinheiro, e acho que às vezes falta próprio interesse de algumas empresas em fazer matérias mais trabalhadas, porque realmente demanda muito mais tempo, demanda muito mais situações que talvez hoje as empresas não queiram tanto, porque é muito mais rápido você fazer outras coisas, como, sei lá, programa de TV hoje quase todos são de debate, né? Então você acaba tendo, não que seja ruim, mas eu acho que às vezes tem muito, né? Então é um pouco disso. Você acredita nessa questão? Como é que tem sido mais essa área para você de reportagem mais especial? Sim, na época que eu fui convidado para o UOL, para trabalhar nesse núcleo de reportagem especial, eu trabalhava no Lance, eu estava há 4 anos no Lance, eu era setorista, cobria o dia a dia do Corinthians, já há uns 2 anos, eu acho. E só que em meio às atividades do setorismo, assim, que é muito agitado, que é uma rotina muito complexa, assim, você tem que ficar de olho no que acontece no time de dia, de tarde, de noite. E eu conseguia fazer algumas coisinhas assim específicas, mais trabalhadas, com um pouquinho mais de tempo, não largando o dia a dia do Corinthians, mas fazendo a mais, às vezes trabalhando um tempinho a mais. E mesmo com os assuntos do Corinthians, assim, eu gostava de ter uns olhares diferentes para as coisas. Teve uma matéria muito legal que eu lembro que eu fiz, que até a pessoa que me entrevistou no UOL chegou a mencionar essa matéria como uma referência do que ele queria. Foi uma matéria que eu assisti um jogo do Corinthians do lado de fora do estádio. Na época que se tinha muita discussão sobre o valor dos ingressos, e aí tinha um pessoal que assistia os jogos na parte de fora do estádio, porque não tinha dinheiro para comprar ingresso para assistir lá dentro. O estádio do Corinthians ele é vazado assim no fundo, né? Então da rodovia você consegue ver algumas coisas que acontecem ali dentro do campo. E, e foi uma matéria muito legal, assim, de personagens, de gente humilde, do pessoal que comemorava quando o chute ia muito alto, porque a bola subia e ele conseguia ver um pouquinho mais do jogo. Achei isso muito legal, assim, e fiz uma matéria sobre isso. E aí, em 2017, o UOL me chamou para trabalhar no núcleo de reportagens especiais, que aí eu não acompanharia mais nenhum time especificamente, ficaria disponível para os assuntos que viessem ou para as pautas que eu pensasse e sugerisse. Só que assim, é uma coisa muito única no mercado que existia ali dentro do All Sport. Eu não visualizava assim um núcleo de 5 repórteres, homens e mulheres, trabalhando a caça de pauta, assim, sabe? Com liberdade editorial, com liberdade de tempo. E é uma coisa que hoje no próprio All Sport não tem mais. Alguns repórteres foram deslocados para o All Prime, que é uma ferramenta de reportagens especiais, mas que os assuntos são variados, não são só esporte. Então nem esse núcleo dentro do UOL, que era uma referência, existe mais. Assim, eles ainda produzem alguma coisa de esporte, mas não com tanta frequência. E assim, hoje eu enxergo isso muito no GE ainda,
apesar de não ter um núcleo específico para isso, mas o Globo Esporte desloca alguns repórteres, eles têm uma equipe grande, desloca alguns repórteres para cobrir assuntos específicos. Eles têm uma série de entrevistas muito legal, que ele abre aspas, e, enfim, hoje é o veículo esportivo assim, tradicional que eu vejo com mais disponibilidade para a produção de reportagem especial. Mas eu acho que faz falta no mercado, sim, porque nem todos os assuntos são quentes, nem todos os assuntos são para consumo em 24 horas, nem todos os assuntos precisam ser resolvidos com essa velocidade. E uma coisa que eu achava muito legal na época que eu trabalhava com reportagem especial era quando no dia seguinte a reportagem que eu escrevi, que eu produzi, que eu apurei durante semanas ou meses, sei lá, ela virava pauta de debate. Assim, por exemplo, o Redação Sport TV do Marcelo Barreto pegava uma reportagem ali e começava a discutir entre os comentaristas aquele assunto que tinha sido tema, sabe? Eu achava isso muito legal, porque a gente conseguia criar os assuntos, colocar os assuntos em discussão, eles tendo saído do zero. E às vezes eram pautas importantes, como violência, como etarismo, como preconceito, enfim, uma série de assuntos que eu escrevi na época e que pautaram alguns debates. E eu achava isso muito legal, eu acho que isso faz falta hoje. A gente debate hoje muito rendimento técnico individual de jogador, a gente debate muito erro de arbitragem, a gente debate muito técnico, tem que ser demitido ou não tem que ser demitido. E às vezes esses grandes assuntos ficam um pouco deixados de lado, porque não tem gente não tem equipe, não tem braço para escrever, para reportar. Eu gosto muito do trabalho do Peleja hoje, eu acho que é uma plataforma que investe em reportagem especial num formato diferente, em vídeo, mas reportagem especial mesmo, tratando um assunto com abrangência. Eu acho que faz falta, sim. E espero que eu possa ver mais daqui em diante, agora que o público está se diferenciando também. Eu acho que existe uma crítica maior a esse conteúdo rápido, esse conteúdo que se esgota logo. Eu acho que as pessoas querem pensar um pouco também. E até indo para esse ponto, eu acho que hoje muita gente que acompanha futebol tem muito mais informação e uma parte acho que entende mais de futebol do que entendia antes. Então, da gente, como jornalista e comunicador, tem que aprender mais sobre isso também. A gente não só tem que ter as mesmas informações, ou pelo menos uma parte delas, como a gente tem que entender pelo menos igual a eles de futebol. Então, acho que por isso que vale também, como você fez também cursos da CBF ou de alguma outra áreas, para você tentar entender mais sobre futebol. Não que você precisa saber tanto quanto um técnico de futebol, mas você tem que entender pelo menos o suficiente para você poder explicar para quem está acompanhando, ainda mais quando você vira comentarista, né? Você Sim, acredita total. nisso hoje? Acredito, sim. É uma coisa que eu me interessei em saber, assim, porque, como eu falei no começo, a minha paixão por futebol veio muito da emoção do negócio, do time, do estádio, da vivência, assim. Eu moro muito longe do estádio do meu time, então eu ia pouco para o estádio. E quando eu ia, era aquela experiência, aquela coisa incrível, aquele acontecimento mesmo, sabe? E então a minha influência de gosto de futebol, ela não era muito de movimentação de jogador, ela não era muito de análise de campo mesmo. Então, quando eu comecei a cobrir o Corinthians com frequência, assim, eu cobri o Santos em 2015, mas foi um período curto. E aí depois eu fui cobrir o Corinthians, e aí eu fiquei dois anos completos na cobertura do Corinthians. E quando eu comecei a cobrir o Corinthians, o técnico era o Tite. E ele tinha explicações mais sofisticadas para os assuntos do que eu me considerava capaz de entender e de repassar para o público. Então, e era até aquela coisa na época tinha muito disso, assim, né, 2015, 16, de acabar o treino e o treinador ou algum auxiliar vir conversar com alguns jornalistas mais interessados ali sobre o que foi aquele treino, quais foram por que o treino foi daquele jeito, que às vezes você vê uma movimentação, um bobinho lá, sei lá, e você acha que é só um bobinho, mas não é só um bobinho. Ali você está trabalhando questões técnicas e táticas. E sei lá, eu não me considerava capaz de enxergar o desenvolvimento daquilo, e de repassar para o público que me acompanhava no jornal o que aquilo significava. Então eu fui procurar mesmo, eu fiz curso de análise de desempenho, fiz 2 cursos de análise de desempenho, fiz um curso de tática no futebol também,
Fiz até o curso da CBF Academy em 2017 de análise de desempenho, e foram coisas que me abriram muito o horizonte, assim, não só no sentido de naqueles 5, 6 dias de curso você conseguir entender o que significam aquelas palavras, você conseguir entender as nuances do jogo, mas de manter contato com as pessoas que você conhece no curso e que mais tarde elas podem te ajudar com uma visão de jogo, assim. Eu fiz vários amigos que trabalham em clubes até hoje aí, e às vezes eu pegava um recorte de uma entrevista que eu não tinha entendido algum técnico falando, mandava o que esse cara quis dizer com isso aqui, e a pessoa me ajudava, me orientava ali, me iluminava a cabeça. Eu acho que uma das coisas mais importantes do jornalista, não só esportivo, mas nesse caso a gente falando do esportivo também, é você ter para onde perguntar, sabe? Você ter para quem perguntar, você ter uma rede de, não só de fontes, mas de parcerias mesmo, de amizades, assim, de gente que vai te ajudar na amizade a esclarecer um fato, porque é mais especialista que você. O jornalista, ele é um generalista, assim, por essência, ele não é especializado em nenhum assunto, inclusive tática no futebol. Então você pode se especializar, e eu acho legal o jornalista que tem esse carinho, esse cuidado, como você, por exemplo, mas é uma coisa que é legal você saber para quem eu vou perguntar, ou você ter uma base de noção, assim, do que são aqueles assuntos que você está tratando. E eu acho que o trabalho, assim, é você traduzir para o público, que na maioria das vezes é leigo, sobre esses assuntos. É claro que existe hoje ainda mais uma sofisticação de entendimento do público a respeito de aspectos táticos do jogo, mas naquela época um pouco menos, e foi a época que eu decidi me interessar um pouco e olhar isso com mais carinho. Mas eu acho que faz diferença, sim. Se você quer ser uma pessoa que transmite as informações para ser entendido, o que eu acho fundamental na nossa profissão, é importante que você domine minimamente o assunto. É aquela coisa, né? Você não precisa saber de tudo, mas se você souber quem sabe, já ajuda muito, né? Perfeito, perfeito. Mas você trabalhou no Lance naquele período onde você acabou de falar, os treinos eram muito mais abertos do que são hoje, né? Eu acho que os clubes já queriam fechar mais os treinos e a pandemia ajudou eles a fazer isso. E eu acho que hoje eles também são mais profissionais do que eram antes também. Acho que isso também está ligado, né? Porque você tem hoje clubes com essas SAFs, que não quer dizer que elas sejam melhores administrados necessariamente, mas por outro lado eles costumam ser mais fechados para o público do que costumavam ser, né? Como é que você vê esse novo momento? E a gente, como imprensa, que às vezes a gente consegue entender menos do dia a dia, mas por outro lado a gente também tem gente mais profissional no meio. Não, essa é uma questão bem delicada, porque eu acho que ela divide muito nós jornalistas mesmo, né? Tem gente que acha um absurdo que os treinos não sejam abertos, que isso dá razão para críticas mais superficiais e tal. E tem gente que, para quem faz menos diferença essa questão, até porque falta, pelo menos na época que eu cobri, assim, faltava muito entendimento de boa parte dos jornalistas, assim. Você deixar um treino de 2 horas aberto não significa que as pessoas que estavam acompanhando aquele período, primeiro, não prestariam atenção em todo o treino, e até o Muricy falava muito disso na época, né, que o jornalista ia para o treino para comer bolacha, não sei o quê. E a segunda coisa é de que aquilo tudo ia ser apreendido, né? Ia ser a pessoa que assistiu o treino ia saber explicar detalhe por detalhe o que aconteceu. Acho que isso mudou muito mesmo. Na época que eu comecei a cobrir, eu cobri o Santos primeiro, depois o Corinthians. Aí o Corinthians eu frequentava os treinamentos diariamente. Eu comecei com o Tite, né, como técnico, e o Tite abria 100% dos treinos. O Tite nunca fez um treino fechado assim naquela época do Corinthians. E aí veio depois do Tite o Cristóvão Borges, e aí o Cristóvão já tinha uma visão um pouco diferente. E foi uma época que a cobertura do Corinthians assim pegou fogo, porque ele fechava alguns treinos, porque ele tinha o centro de treinamento do Corinthians na época, ele era todo gradeado por volta, e as grades eram de arame. Então, do estacionamento do CT, era possível você ver o que acontecia no campo. E aí, na época, ele não queria que fosse visto, ele mandou colocar uns tapumes nos arames. E aquilo ali foi um escândalo na época, porque é uma imprensa que não estava preparada para
para não ter o direito de ver o treinamento, né? E aí depois veio o Oswaldo de Oliveira, na época no Corinthians também, que já era mais do estilo Tite, abria tudo. Não que tivesse muita coisa para ver, mas abria. E aí depois o Carille, que também era da escola do Tite, que deixava tudo aberto. E aí, enfim, era uma coisa que na época era normalizada, os treinos eram abertos, você assistia, o jogador batia papo com o repórter, se tinha alguma relação assim, o treinador, a comissão técnica batia papo com o repórter. Era uma coisa que para quem queria fazer um trabalho legal dentro do jornalismo, para quem tinha esse interesse a mais de entender, ou para quem gostava simplesmente de observar, porque para mim o que acontece ali, não só em aspecto tático, mas em aspecto humano mesmo, diz muito, assim, de, sei lá, quem é o jogador que o treinador dedica mais tempo conversando individualmente, e o que isso quer dizer, quem é o jogador que exige mais atenção do auxiliar técnico num gesto técnico. Enfim, esse tipo de coisa que acontece dentro do treinamento que a gente via antes e que hoje não é possível mais ver, porque, como você disse, os clubes aproveitaram o contexto da pandemia para fechar os portões de vez, já era uma vontade, uma intenção, já era algo desejado por alguns técnicos que não gostavam desse julgamento em tempo real, e também muitos jogadores que não gostavam que, por exemplo, na época dessa reta final de treinos abertos, existia muito tempo real dos treinamentos, que alguns grandes portais produziam, GE, UOL, Lance, Gazeta, enfim, que era uma descrição minuto a minuto do que acontecia dentro do treinamento. E essa é uma coisa que pode ser muito maldosa, porque um recorte de um segundo de um treino vira a definição do que é um jogador, por exemplo. Sei lá, na época do Corinthians tinha o André, o atacante, o famoso André Balada, que jogou no Santos, no Vasco, no Sport, enfim. E aquela coisa, começou o treino, errou um lance, aí os repórteres filmaram, aí errou uma finalização, aí aquilo vai para a rede social e pronto, o treino do André foi aquilo. Ele treina mal, ele não pode jogar, enfim, talvez ele tenha treinado mal mesmo, mas não é sobre isso, sabe? É sobre você pegar um recorte de uma coisa específica, pequena, e transformar no todo, que é o que acontece na rede social, quando vai para a rede social. Então, os jogadores, as comissões técnicas e mesmo os departamentos de comunicação dos clubes começaram a achar que não valia a pena. Assim, pesava mais o lado negativo do que o lado positivo de deixar os portões abertos. Então, assim, eu acho que faz falta, porque na minha atividade eu sempre gostei muito de observar o treinamento, o comportamento humano, o máximo de questões táticas que eu podia pegar daquilo e questões técnicas também, mas para os clubes não vale mais a pena. E aí o jornalista, a pessoa tem que se diferenciar, tem que buscar o conteúdo dela de outras formas. E aí tem que falar com muita gente para saber como foi um treino, por exemplo, para saber quem treinou bem, quem treinou mal, o que o treinamento indica. Tem que falar com muita gente, tem que tentar ter o máximo de fontes. E aí é uma coisa também que muitos não se dedicam para isso, porque o conteúdo quente de última hora é mais forte, porque não dá tempo, porque tem outras demandas. Enfim, é uma complicação que acho que você entende bem o que eu estou falando. Eu acompanhei poucos treinos na vida, e normalmente quando eu acompanho aqueles 15 minutos de pouca coisa, né? Mas só nesses tempos dá para você pegar coisas, né? No Bragantino, que é o clube que eu acompanho mais, eu já percebi que todos os sul-americanos não brasileiros andam sempre juntos. Eu já percebi no ano passado, antes do Natan ir para o Napoli, que ele tinha uma dificuldade na bola na segunda trave de cruzamento. Então o clube treinava bem isso. Daí tanto que ele saiu, foi vendido e foi tomar gol do Bellingham exatamente assim no Real Madrid, naquele jogo que teve, acho que foi no fim do ano passado, exatamente na jogada que o Bragantino treinava. Então eles sabiam que ele tinha uma dificuldade ali, então treinavam ele para isso. Não sei se ele aprendeu, mas ali ele tomou o gol do Bellingham, que também não é tão fácil, né? Marcar o cara, mas você consegue entender coisas do jogo, pelo menos para você não falar alguma coisa errada, né? Por exemplo, olha, o cara tem esse defeito, ninguém trabalha isso. Não, eles trabalham, mas às vezes nem sempre deu tempo ainda de aprender. Mas até indo por esse lado,
você fez o documentário com juízes, né, por trás do apito, que são pessoas que nem sempre falam, né, no Brasil, né, acho que no Brasil tem até o costume de eles falarem muito pouco, só quando vira comentarista de arbitragem, depois que se aposenta. E eu acho que talvez, às vezes, eles precisem falar, pelo menos para você entender como que é a realidade deles, né, porque eu acho que muita gente no Brasil nem sempre entende qual é a realidade, como eles trabalham e como que é o dia a dia de um juiz que no Brasil ainda não é considerado uma categoria profissional certinha, né? Como é que foi para você fazer isso? Como é que foi a reação dos árbitros com vocês? Eles queriam falar? Como é que é isso? Foi um grande desafio que eu tive esse ano, assim. Foi mais ou menos em janeiro, no começo de janeiro, que eu fui convidado para esse projeto pela produtora, pela IT Filmes, que tinha sido contratada pela Federação Paulista. A Federação Paulista já tinha uma ideia, assim, de alguns anos de produzir algum produto audiovisual sobre arbitragem com os árbitros, porque eles achavam que que devia ter um pouco mais de espaço essa humanização da arbitragem, porque, de fato, a discussão hoje em dia ela é muito violenta e existe muito julgamento moral a respeito da arbitragem, da coisa de muitos comentaristas falarem antes do jogo que vai errar, ou de ser aquele discurso de é ladrão, é mal intencionado, veio para prejudicar, que é o julgamento moral, que é a parte que, depois conversando com os árbitros, que eles mais se incomodam, assim, se entristecem. Mas eu fui chamado mais ou menos no meio de janeiro para esse projeto, e aí é um desafio, assim, porque a ideia era que a série fosse exibida entre fevereiro e março, que eram os meses do Campeonato Paulista pegando fogo, e a gente conversando e fazendo abordagens humanas sobre as pessoas que estariam no centro daquele Campeonato Paulista quente. Então, sei lá, se o árbitro errasse no domingo, como que ia ficar o episódio de terça-feira, sabe? E assim, a gente sabia que a gente ia lidar com hate, com esse ódio virtual em todos os episódios, não era uma série que ia ter coraçãozinho e beijinho nos comentários, com certeza não seria, e os próprios árbitros sabem disso também, mas a nossa abordagem sempre foi: a gente quer mostrar que o árbitro de futebol ele é uma pessoa como qualquer outra, ele tem os corres da vida dele como os corres de qualquer outra pessoa, e às vezes esses corres são muito mais parecidos com os nossos do que a gente pensa, e principalmente que a pessoa não entra num campo de jogo para prejudicar ninguém, principalmente porque se ela cometer um erro, a pessoa mais prejudicada vai ser ela, que vai ficar fora de escala, que vai perder dinheiro, que vai perder prestígio na profissão. Então, foi mais ou menos isso que a gente quis mostrar, e a gente fez uma divisão por eixos temáticos, assim. Eu e o Ângelo Martins, que é o diretor da série, que é um amigaço que eu conheci no Lance, a gente sempre quis trabalhar junto e deu certo dessa vez. Mas é isso, foram abordagens humanas sobre as pessoas mais desumanizadas ali do jogo de futebol, sobre as pessoas que ninguém considera como pessoas. E aí foi uma delícia, assim, descobrir um pouco da vida dessas pessoas, principalmente porque a gente fez algumas gravações em jogos, e aí a gente pôde entrar no vestiário dos árbitros antes, no intervalo, depois dos jogos, inclusive jogos em que esses árbitros erraram, aí talvez algumas imagens que a gente não tenha usado, mas que foi possível ver como é que é o comportamento de um árbitro num contexto em que ele cometeu um erro, e que ele sabe que aquele erro está identificado, e que é uma coisa que abala muito a todos esses profissionais. E a gente fez gravações nas casas também de alguns árbitros, e essa foi uma parte muito legal, porque todos eles receberam a gente, assim, muito bem. E eu acho que é justamente por causa disso que você falou, que eles nunca têm oportunidade de falar sobre a função deles, sobre a vida deles, sobre todas essas nuances de uma profissão como qualquer outra, sabe? Porque eles são escondidos. A ideia dos dirigentes de futebol e dos dirigentes de federações é que essas pessoas não apareçam, não sejam protagonizadas. E nesse caso a gente tentou fazer o inverso, a gente colocou essas pessoas no centro das ações, e eu gostei muito assim desse projeto. Por Trás do Apito é um projeto que eu tenho muito carinho. Ele foi selecionado agora para o Cinefute, Festival de Cinema de Futebol, e exibido no Rio de Janeiro, enfim, numa tela de cinema, virou um curta-metragem, enfim.
alcançou mais gente, vai alcançando mais público, despertou um interesse muito legal assim no mundo do futebol, no universo do futebol. E eu acho que é isso aí. Eu acho que assim, se a gente fez uma pessoa pensar melhor desse assunto, se a gente fez outra segurar um xingamento humilhante quando estiver dentro do estádio, eu acho que está cumprida a missão, assim, porque é uma questão que nunca vai acabar, nunca vai acabar. Os erros de arbitragem nunca vão acabar. Pode ter VAR em todos os cantos, não vai acabar. Sempre vai ter erro de arbitragem, porque a maioria das decisões é subjetiva. Eu enxergo falta, você não enxerga falta. E aí eu falo, erro claro da arbitragem, erro evidente. E aí outra pessoa considera que não foi um erro, foi um acerto. Então, nunca vai acabar. É um debate eterno e por mais que as pessoas se esgoelem, se enforquem, nunca vai acabar. Então, eu acho que isso precisa estar claro, assim. O debate sempre vai existir, o erro sempre vai existir, a gente vai ter que conviver com isso. Se houver uma denúncia, uma suspeita de manipulação de resultados, como a gente está tendo a CPI agora, que se investigue. Mas não vai deixar de existir erro de arbitragem. Até porque se tem isso, não é erro, né? É manipulação. E até agora, né, nessas últimas investigações, ainda não apareceu nenhum árbitro, né, envolvido. Eram jogadores mesmo. E eu vou até colocar aqui embaixo o link para quem quiser ver o documentário e saber um pouco mais sobre. E eu acho legal quando a gente, como imprensa, assim, consegue trazer assuntos diferentes. Mas acho que todo jornalista, quando começa ali no começo, quer cobrir Copa do Mundo, né? Todo mundo pensa nisso, porque não só é o evento que você vê quando é criança, como é o principal evento do esporte junto com Olimpíadas, e para quem gosta de futebol, até mais, muitas vezes, porque a Copa do Mundo é a Copa do Mundo, e todo mundo quer saber de Copa, quer participar da Copa. E você cobriu a de 22, né? Como é que é? Tá lá, é tão legal quanto parece quando você sonha lá atrás? É mais legal. É mais legal. Assim, sempre foi o meu objetivo. Como eu falei para você, a Copa do Mundo de 2002 me despertou muito a paixão pelo futebol. Antes eu gostava, acompanhava, assim, mas pouca coisa. Só que a Copa foi a explosão mesmo da minha paixão por futebol. Espalhei bandeirinha em casa, fiz festa, ficava vendo os jogos, enfim. E aí a Copa do Mundo se tornou um evento canônico assim da minha vida. Eu lembro o que aconteceu na minha vida naquele ano por causa da Copa do Mundo que teve aquele ano. E aí sempre foi um objetivo estar numa Copa do Mundo, participar da cobertura de uma Copa do Mundo. Eu comecei a trabalhar em 2011, então minha primeira Copa trabalhando foi em 2014, só que eu tinha acabado de ser efetivado no lance. Então, é óbvio que eu passaria longe de ser uma das escolhas para cobrir a Copa do Mundo. Aí, nessa época, foi até interessante que eu estava cobrindo o Corinthians e me deslocaram para a cobertura da intertemporada do Corinthians, que foi na cidade de Extrema, em Minas Gerais. Então, eu fiquei, assim, uns 60% da Copa sozinho em Extrema. Eu via os jogos da Copa do Mundo de 2014, estava acontecendo aqui no Brasil, na TVzinha distante, assim, do restaurante do posto de gasolina, sabe? Que era onde tinha, sei lá, 5, 6 pessoas que eu sentia algum clima de, sei lá, tá tendo uma Copa do Mundo. Mas foi uma experiência diferente, assim. Tanto que eu não vi nenhum jogo dessa Copa no estádio, nem nada. Aí a outra Copa foi da Rússia, em 2018, e em 2017 eu tinha acabado de chegar no UOL. Então, também não era uma das prioridades para essa cobertura, acabei não indo, mas coloquei isso na cabeça. Agora eu vou ficar nesse lugar aqui até eu conseguir concretizar esse plano de cobrir a Copa. E aí, em 2019, eu fui deslocado para a cobertura da seleção brasileira. E aí foi uma coisa que eu sempre busquei, que eu sempre persegui, e que depois disso, eu me dediquei completamente a tudo que envolvia a seleção brasileira. Foi uma... Assim, eu me cerquei de tudo que eu podia para fazer a melhor cobertura possível, assim. Eu fiz contato com muita gente dentro da CBF, criei as minhas fontes, assim, na cara de pau. Eu fazia uma porrada de planilha para ter dados, assim, atualizados a cada fim de jogo sobre a seleção brasileira, de cada detalhe que você não imagina, mas que estava dentro dessa planilha. E é uma planilha enorme, assim, sei lá, umas 20 abas. Aí, depois da Copa do Mundo, eu tentei manter, mas desisti logo, porque dava muito trabalho. Ficou bem mais confuso acompanhar também.
Sim, eu peguei a era Tite, né? Então era mais simples, não tinha, não teve troca de técnico, não teve. Aí eu consegui acompanhar fazendo esse retrato estatístico assim de minutagem de jogador, enfim, um monte de coisa que tinha dentro dessa planilha. Aí eu me cerquei do máximo de coisas para fazer uma cobertura legal. E aí, quando eu foi confirmado que eu iria para essa cobertura no Catar, foi uma felicidade enorme. E eu tenho certeza que foi a melhor experiência pessoal e profissional assim da minha vida, porque primeiro porque o Catar é um país muito diferente, né? Então a questão de costumes, de relacionamento com outros povos, com outras pessoas, é um negócio muito interessante de ver, muito legal de acompanhar. Eu fui 3 vezes lá para o Catar, 2 vezes antes da Copa. Fui para inauguração de 2 estádios, depois fui para o sorteio dos grupos, e aí fui para a Copa, enfim. E é uma experiência humana muito enriquecedora, assim, você conviver com gente muito diferente, você conviver com culturas muito diferentes. E aí a Copa do Mundo é aquela coisa que a gente vê, sente que é e é mesmo, sabe? Uma reunião de pessoas numa alegria sem fim, assim, uma coisa que parece uma Disney do futebol. E, e é muito legal, assim, você conversar com gente diferente, você ter oportunidade de estar onde estão os melhores, assim, da sua profissão e do meio do futebol. Então foi muito gostoso, assim. Tem uma coisa muito legal, a seleção brasileira fez a preparação para a Copa do Mundo em Turim, na Itália, aí depois foi para o Catar. E aí no meu voo eu peguei o trem de Turim até Milão, Milão eu peguei um voo para Londres, em Londres eu voei para o Catar. Nesse voo de Londres para o Catar eu sentei atrás de 2 amigos, um inglês e um paquistanês, que moravam no Canadá e que estavam indo para ver os jogos da Copa do Mundo. E aí esse paquistanês é um cara que eu converso até hoje em dia. A gente troca mensagem até hoje, assim, porque a gente conversou lá, eu contei que eu era jornalista, ele contou da vida dele. A gente criou uma amizade, assim, a gente se corresponde até hoje. Ele é louco por UFC, ele estava outro dia numa manifestação a favor da Palestina, e a gente conversando sobre esses temas. Um cara islâmico que mora no Canadá, é muito legal entender essas relações. Mas, enfim, isso é só um retrato de como é estar numa Copa do Mundo, de como é ter contato com muita gente diferente, com cultura diferente, que pensa o mundo diferente de você. E eu acho que a Copa do Mundo é muito isso, assim. Depois que o Brasil foi eliminado no Catar, eles me designaram para cobrir Marrocos, que foi a grande surpresa da Copa. E aí eu ficava no meio dos marroquinos ali, entendendo uma vida e um comportamento, um olhar sobre as coisas completamente diferente do meu. E isso não tem como não te enriquecer como ser humano. E aí você ia para os estádios, via uma estrutura fenomenal, você via times muito bem organizados, jogando o auge da vida de cada um daqueles jogadores. Não tem como você não sair completamente encantado e apaixonado de um lugar desses. Só teve um dia que eu fiquei nervoso, foi o dia da eliminação da seleção brasileira, que foi ruim, eu até quase briguei com um jornalista croata lá, foi ruim, mas foi isso, assim, o resto dos dias foi de alegria, de muito trabalho, é muito trabalho, mas de muita felicidade também. Acho que, como eu falei, a maior experiência pessoal e profissional assim, da minha vida. Eu lembro que um pouco antes da Copa você fez uma entrevista com o Tite para o UOL, e uma entrevista que vocês conseguiram mostrar muita coisa de como era o trabalho dele, como que era a rotina dele. Por mais que você tivesse no UOL, ali para o Tite abrir toda esse dia a dia dele, todos os detalhes ali, acho que vem muito também com essa relação que você já tinha com ele na época do Corinthians e com a CBF de já cobrir tudo. Então, eu lembro ali que foi uma coisa importante para a gente entender melhor o Tite ali na véspera da Copa, né? Entender não só sobre tática, né? Que ele falava do Vinícius Júnior, de outros posicionamentos, de como atacar e defender, mas também de como que foi todo esse trabalho que acho que ninguém nunca tinha feito na seleção brasileira, de analisar tudo, de separar tudo, de ter um processo, né? Até porque o Brasil trocava muito de técnico, né? Voltou a trocar, mas
acho que ali dava para ver, e até antes da Copa, por mais que a Copa não tenha dado o título, a gente via que talvez, até dos técnicos campeões, o Tite teve de todos o melhor processo, né, ali entre uma Copa e outra, né? Sim. Não, foi muito legal essa matéria, essa entrevista exclusiva com o Tite, porque, bom, a gente estava chegando perto de uma Copa do Mundo e tinha que produzir materiais sobre a seleção brasileira nessa preparação para a Copa, e a gente pediu uma entrevista com o Tite, eu e o Igor Siqueira, que na época cobria a seleção brasileira diretamente comigo, ainda cobre lá no UOL, um excelente repórter. E só que o Tite estava há 6 anos como técnico da seleção. E, assim, no cargo mais alto do futebol que é falado no Brasil o tempo inteiro. Então, o Tite já tinha dado centenas de entrevistas. O Tite já tinha falado sobre todos os assuntos. A família do Tite já tinha cansado de falar sobre a infância do Tite, sobre o Tite no futebol. Enfim, não tinha mais assunto. Era um personagem que, depois de 6 anos como técnico da seleção brasileira, estava esgotado. E aí a gente ficou quebrando a cabeça para pensar em algo diferente, em algo que nunca tivessem feito. E aí veio essa ideia de pedir para o Tite mostrar a sala dele, de trocar uma entrevista exclusiva sentado um na frente do outro, para ele falar: o Neymar é titular da minha seleção, ou não sei quem, a lista de 55 nomes, a gente vai definir depois, blá, blá, blá. Trocar esses minutos sentado na frente dele com umas cadeiras ao fundo por uma imersão na sala dele. E aí foi um processo de convencimento mesmo, assim, de conversar muito com o departamento de comunicação da CBF na época, de conversar muito com o próprio Tite, os auxiliares dele, para dizer que a nossa intenção ali não era expor nada, assim. Era, de fato, mostrar o que dentro daquela sala falava sobre a personalidade dele. E também sobre o jeito de montar a seleção brasileira, que viria a partir dos pontos de partida humanos daquele cara que era o técnico da seleção. E aí ele acabou topando e foi muito legal, assim, uma das matérias que eu mais me orgulho, justamente porque a gente pegou algo inédito de um personagem esgotado. E eu achei muito bom, assim, cada detalhe de decoração da sala. Uma sala que uma pessoa frequenta diariamente por 6 anos, ela tem as marcas daquela pessoa, ela vai ter as marcas daquela pessoa. E os objetos de decoração, os quadros, sei lá, os presentes que ele ganha, as camisas que ele decide emoldurar ou não. Enfim, tudo que tinha naquela sala ali falava de alguma coisa. E foi muito legal, assim, fazer o vídeo dessa reportagem, ficou muito bom, que é o tour pela sala mesmo, que é ele mostrando: isso aqui foi minha filha que deu por isso, por isso, por isso. Só que foi a camisa que o Gerson, o canhotinha de ouro, me deu e escreveu no autógrafo que ele adoraria jogar na minha seleção. E aí o Tite se emociona com isso, porque para ele a seleção de 70 era um acontecimento, então aquele elogio significava muito para ele. Enfim, vários objetos. Tinha também um quadro tático que tinha uma seleção, um time montado lá, que era com o Neymar de 10, e aí a gente acabou explorando também questões táticas, mesmo num ambiente que não era exatamente para isso. E é uma matéria que eu me orgulho demais, assim, e de fato, como você falou, ela depende muito da abertura que você tem, da confiança que se cria do profissional do futebol com o jornalista, assim. O Tite tem um negócio, eu não sei se ele está mantendo ainda no Flamengo, porque eu não tenho visto mais as coletivas dele, mas na época da seleção tinha muito. Ele gostava de anotar o nome e o assunto do repórter que faz a pergunta. Pode observar, assim, se pegar alguma coletiva da seleção na época do Tite, enquanto você está fazendo a pergunta, ele está abaixado, assim, anotando o nome e o assunto, porque ele acabava se dedicando mais às perguntas que ele sentia que não tinham a intenção de tirar uma resposta manchetável dele, sabe? Ele gostava mais de responder o que tinha mais contexto. Ele gostava de falar pergunta tática, resposta tática, aquele papo dele, que muita gente não gosta, mas eu sempre gostei, porque sempre foi muito rico de conteúdo. As respostas dele sempre foram muito ricas de conteúdo.
Então, sim, diga. Pode falar, continua. Não, eu estava só completando isso justamente porque foi um período que dependeu dessa relação, assim. Não que a gente tenha amizade nem nada disso, era só uma relação de repórter e personagem. E quem estava na seleção naquela época, e que era necessário para a gente passar para o público, principalmente na época da Copa do Mundo, o que aquelas pessoas estavam pensando, o que aquele trabalho, aqueles processos, aqueles contextos todos fariam de bem para a seleção brasileira poder ganhar a Copa do Mundo, que era o objetivo final de todos os profissionais e de todos os torcedores. Então, foi um ciclo muito bom, assim. Eu acho uma pena realmente que a CBF tenha entendido que a perda da Copa do Mundo foi um fracasso e que não tenha mantido os processos e também algumas das pessoas que faziam parte daquele contexto do Tite, porque foi talvez a primeira vez na história que a seleção brasileira foi tratada de um jeito profissional, assim, como profissionais da comissão técnica batendo ponto, sabe, dentro da CBF e fazendo o trabalho como deveria ser feito de análise do desempenho dos jogadores nas suas ligas, de análise do comportamento dos jogadores, de análises físicas, uma série de questões que a CBF não tinha nenhuma organização com os outros treinadores, Dunga, Mano, Felipão, não havia isso. E com o Tite foi criada essa dinâmica, primeiro com o Edu Gaspar, depois com o Juninho Paulista. E aí, quando a seleção brasileira perdeu a Copa do Mundo do Catar, todo mundo foi mandado embora, todos os profissionais de comissão técnica. Só que aí tinha jogo em março, né? Aí eles mandaram chamar boa parte do pessoal, porque não tinha quem colocar. E aí aqueles jogos com o Ramon foram uma bagunça. E aí depois veio o Fernando Diniz, também não tinha nem coordenação a seleção brasileira. Então, a seleção brasileira foi muito maltratada depois da passagem do Tite. Agora a gente percebe alguns indícios de profissionalismo, com o Rodrigo Caetano, com o Juan, com o Cícero Souza, com a comissão técnica do Dorival, que é mais robusta, que é do jeito que tem que ser porque é a seleção brasileira, né? Mas ainda existem algumas reclamações, conversei com o pessoal recentemente, ainda existem algumas reclamações de que a cúpula da CBF, a presidência da CBF, o Edinaldo Rodrigues, continua querendo centralizar questões que não eram para ser centralizadas, que eram para ser compartilhadas a partir do momento em que ele montou um departamento de seleção não só robusto, como competente, né? Então, acho que são umas questões que a gente ainda vai ver mais para frente do que vão dar. Um técnico que anota também é o Abel. Eu não sei exatamente o que o Abel tem anotado, até gostaria de saber, mas eu acho que talvez sejam mais temas que ele imagina que possam ser perguntados e ele vai riscando quando perguntam ou não. Às vezes até para ele poder falar no fim da entrevista, que acho que às vezes ele até abre. Eu já vi ele abrir mais uma pergunta sendo quando não precisava, porque acho que ele quer falar mais alguma coisa e não perguntaram para ele ainda. Então acho que é um técnico que faz isso. O Tite já não tem feito, pelo menos na coletiva que eu fiz dele no domingo, ele chamou todo o departamento técnico dele lá, tinha todo mundo, sim, mas ele não anotava, assim, ele até não gostou muito da minha pergunta, não, que eu falei da marcação individual do Palmeiras, e ele achou que o Palmeiras não fez isso, que ele jogou igual tinha jogado o último jogo, enfim, faz parte. Agora, sim, normal. Agora eu vou abrir para você, no fim, eu vou passar a última pergunta, para você explicar aquilo que você falou lá no comecinho sobre como você virou jornalista e para o pessoal também poder saber onde pode encontrar você, os seus conteúdos, suas redes, para poder acompanhar o seu trabalho. Como eu virei jornalista, como eu tive esse sonho, né, esse objetivo de ser jornalista. Não, como eu falei, meu gosto por futebol, ele começou muito a partir do meu time, a partir do time que eu torço, e que eu acompanhava só ele no começo da infância, como é com qualquer jornalista esportivo, com qualquer pessoa. Existem exceções, claro, de gente que desde sempre gostava mais do futebol do que de um time, mas no meu caso foi gostando de um time que eu passei a gostar do futebol. E teve uma época que meu time estava muito em crise, assim, estava brigando contra o rebaixamento, estava uma época péssima, assim, de resultados. Aí eles fizeram como se fosse uma promoção, assim, uma tentativa de engajar os torcedores, e aí fizeram uma promoção que era com participação dos torcedores. Aí pela comunidade do Orkut, para denunciar a minha idade um pouco,
mas pela comunidade do Orkut, os torcedores mandavam como se fossem frases de motivação para um jogador por semana. E aí o jogador lia as frases e escolhia uma frase para ganhar um prêmio e visitar o CT e participar de algumas ações lá do clube. Aí eu participei disso, eu participei de todos, né? Mas foi só um jogador que eu nem gostava muito, que escolheu a minha frase, eu mandava para todos. E aí, acho que eu tinha quantos anos nessa época? Eu tinha uns 14, 13, 14 anos. Aí esse jogador que eu não gostava muito escolheu minha frase. E aí fui um dia no CT do time. Fui com meu pai até nesse passeio. E, assim, acontecimento, né? Aquele evento marcante da sua vida que você nunca vai esquecer. De ver o treinamento pela primeira vez, de ver o campo de perto pela primeira vez, é tudo muito fascinante. Aí eu ia ganhar uma bandeira do time. Só que aí o jogador que tinha escolhido minha frase acabou o treino, ele foi embora. Ele não ligou muito para isso. Aí o pessoal da comunicação do clube, peraí, a gente vai dar um jeito, não sei o quê. Aí eles trouxeram simplesmente o jogador que eu mais gostava do time para me entregar o presente. Era o meu cara preferido, assim, do time na época. E aí ele me entregou o presente, a gente tirou uma foto. Eu falei, cara, que legal isso aqui, esse ambiente. Aí acabou esse evento assim, aí eu fui dar uma volta pelo CT. Aí tava o técnico do meu time dando entrevista coletiva. E aí eu vi assim um pedaço da entrevista coletiva, não sabia como é que funcionava, assisti um pouco, aí achei lindo. Aí depois os jornalistas que participaram da entrevista foram conversar com o treinador, assim, a famosa resenha, né, em off ali, e aí todo mundo brincando, num clima muito legal, e aí depois o pessoal de TV indo gravar os boletins, o pessoal de site escrevendo. Eu falei, sabe quando explode um negócio assim na sua cabeça? Você fala, é esse lugar que eu quero estar, sabe? É isso que eu quero fazer da minha vida. E aí foi isso. E aí eu procurei saber, a partir daquele dia, a partir daquele momento em que eu vi as pessoas vivendo um ambiente de futebol, que era uma coisa que para mim era sentimento, era ludicidade, eu vi que aquilo podia ser uma profissão, podia ser um trabalho, tinha pessoas pagas para fazer perguntas para o técnico que eu gostava, sabe? Para o jogador que eu gostava. E aí, a partir daquilo, eu comecei a direcionar um pouco para esse lado, assim, a questão da escola mesmo, de me interessar mais por redação, por língua portuguesa, por história, não sei o quê. E aí, desde então, pareceu muito natural o que eu faria na minha vida dali em diante. E é por isso que eu digo que primeiro eu gostei de um time, para depois gostar de futebol e gostar do jornalismo, que é hoje que eu faço. Então, tô nessas aí, não sei em que funções, não sei em que projetos, não sei em que lugares, mas sempre trabalhando com o que eu gosto, com o que me apaixona, com o que me diverte também, com o que me revolta às vezes, dependendo do modo como as pessoas tratam aquilo que eu amo. Mas estou nessas aí, para quem quiser acompanhar um pouco mais, quem quiser saber um pouco mais. Acho que eu estou principalmente no Instagram, @gabs_carneiro. Lá eu posto bastante coisa. De vez em quando eu estou no Twitter, né, no X agora, mas cada vez menos. Eu acho que é uma rede social que está mudando muito o perfil dela. Mas produzo bastante coisa assim para o meu Instagram, e estou sempre aberto para trocar ideia com todo mundo que quiser trocar ideia sobre. Eu falo muito sobre rumos do jornalismo, assim, né, de parte profissional mesmo. Tem muita gente que pergunta, já dei palestra aqui na escola da minha cidade, em Mariporã, para falar sobre essa profissão, sobre os caminhos dessa profissão, sobre tudo que eu acho legal e os desafios que existem também. Então, todo mundo que quiser mandar alguma pergunta, tem alguma dúvida, é só falar lá, que eu estou sempre aberto, muito aberto para conversar. Então, esse foi o Gabriel Carneiro. Você viu na semana passada o Caio Nascimento, analista de mercado do Santos e de outros trabalhos. Antes vocês viram o Bruno Rodrigues, editor na Grande Área e na CNN, e além de outras entrevistas que eu já tenho aqui no canal.
Se você gostou do canal e gosta desse tipo de assunto, considere curtir o vídeo e seguir o canal. Vou trazer mais entrevistas e outros vídeos também aqui no canal. Então é isso, obrigado ao Gabriel, a todo mundo que assistiu. Até o próximo vídeo. Valeu!